o capítulo 9, verso 7 diz assim, depois que ele ficou cego, né? Levante-se, primeira ordem no verso 6. Levante-se e entre na cidade. Mas imagina uma pessoa que nunca foi cego, ficar cego e levantar assim... Levante e entre na cidade. Ele precisou de ajuda. Onde lhe dirão o que você deve fazer? Um camarada que estava acostumado a ele dar ordens. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Se a gente for pensar aqui quando Saulo fica cego, quando Jesus entra em contato com ele, talvez isso represente o seguinte: Saulo, ele estava caminhando, né, há muitos anos já, sob a perspectiva de olhares humanos. Quando Jesus toca ele, talvez seja um momento onde ele começa a enxergar as coisas sob a perspectiva espiritual, sob a perspectiva de Jesus, e talvez nesse momento ele não tenha perdido a visão dele, mas o que tem acontecido de fato é que agora que ele está enxergando sobre essa perspectiva, ele vê que estava tudo errado. Ou seja, ele é um cara que ele agora não está enxergando nada, porque agora ele está olhando sob a lente correta para o mundo. E quando vê alguém, cara, e ora, né, impõe os braços sobre ele. Mas eu acredito, né? que literalmente ele ficou 3 dias cego mesmo, fisicamente. Não, eu acredito também. O que eu estou dizendo é que, ao mesmo tempo que ele ficou, isso aqui é também uma mensagem, uma metáfora sobre agora você vai enxergar sobre os meus olhos. Sim. Você não consegue enxergar nada. Porque Entendi. você estava olhando usando uma lente errada do mundo, entendeu? O que você acha que você enxergava, você não consegue, veja. E aí 3 dias ele não consegue enxergar nada. Então, para mim, isso daqui, realmente, quando cai as escamas e aí ele enxerga, poxa, finalmente é quando ele tira Agora, toda essa sujeira do olho. Entre a escama cair e a visão do caminho de Damasco, nós temos 3 dias aí que para ele foram uma eternidade. Ah, imagina. Porque imagina 3 dias você O cara que não nasceu cego. e você não sabe se vai voltar a enxergar. Isso é o mais Você não importante. sabe. Se ele falar assim, ó, daqui 3 dias volta, você ainda fica, né? Você não vou dormir sabe. mais. Então, um deserto. Então, um deserto. tem muito o que fazer. É um deserto, não é um Ele estava deserto. dentro da cidade. Tava dentro da Cidade de Damasco, que ele entra para a cidade de Damasco. Você que tá no caminho. Não, ele cai, teve o episódio no caminho, mas depois que teve o caminho, ele vai para a cidade de Damasco. Mas quando ele cai, ele cega. Não, é que cega, e aí Então, fala o seguinte, 9 mas verso 7. pensa assim, ó. Então, mas você cai no caminho. Ele tá no deserto no caminho ou já era na cidade? Não, estava a caminho da cidade. A caminho da cidade. Entre Jerusalém e Damasco. Tá. E aí esse daqui era uma cidade no por uma meio? região meio desértica, assim, porque você vai justamente pro lado da Síria, tem uma parte ali que você atravessa. É porque se você cai nesse caminho, você tá no meio do deserto, você tá cego, bicho, e você nunca foi cego antes, como que você vai se orientar pra chegar mas lá? eu acho que até em qualquer lugar. Imagina, você nunca foi cego, te joga cego no meio da cela lá, mesmo que tinha um monte de gente. Se estiver aqui agora, vai ficar desesperado. Olha que interessante que reforça o que vocês falaram. O capítulo 9, verso 7 diz assim, depois que ele ficou cego, né? Levante-se, primeira ordem no verso 6. Levante-se e entre na cidade. Mas imagina uma pessoa que nunca foi cego, ficar cego e levantar assim... Levante e entre na cidade. Ele precisou de ajuda. Onde lhe dirão o que você deve fazer? Um camarada que estava acostumado a ele dar ordens. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. Abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, Ah, que perfeito. levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ou seja, ele entrou numa depressão profunda. Ou seja, não é mas que não podia comer. Ele talvez não tenha comido por uma questão emocional. Emocional, ali dele, tudo. Não tem, imagina, Ele você tava ficou com cego. pessoas, todo mundo ouviu. O equivalente dele, porque lembra, naquela época não era como hoje, que a gente tem o sistema de integração, que você quer. A empresa tem até um percentual para pessoas que são cegas, são surdas ou cadeirantes. Na época não existia isso. A pessoa que era nem era cadeirante, não existia cadeira de rodas, uma pessoa que fosse um aleijado, como eles falam, fosse um cego, que fosse um surdo, ele era excluído. Não havia nenhuma misericórdia. Então, agora imagina o ápice de Paulo, o cara que ia substituir Gamaliel. Agora ele fica cego, sem saber se vai voltar. Seria o equivalente a você pegar o CEO de uma grande empresa aí, e aí, da noite pro dia, ele perder tudo. Tudo. 100% tudo. Esse camarada vai ficar assim, nem o apartamento que ele mora, ele tem mais. Pô, mas aí Jesus aí,
Deus, né? Não converteu ele muito na marra, não, fazendo isso? Mas foi. Não for, tipo assim, forçou a situação. Apareceu, deixou o cara cego, pô, o cara fica... Não sei se forçou, Né? mas eu acho que, tipo assim, eu acho que foi mais um Pô. mostrar, tipo assim, mano, o cara tava louco. Tava querendo mais geral, tipo assim, tipo, tudo que ele fez, pensa, o cara deu o seu único filho pra terra pra fazer uma missão, e esse cara era um cara que tinha Mas ele risco de destruir interferiu toda a porque ele missão. tinha uma missão maior, é isso? Oi? Deus interferiu porque ele tinha uma exatamente. missão. Porque senão ele poderia, sei lá... Deus tem uma coisa ruim acontecer. os seus modos, os mistérios de Deus. Por que ele agiu assim com Paulo e não agiu assim com outros? Mas todos nós temos um chamado de Deus. Só que Deus é muito inteligente. Deus fala com cada um do modo como nós podemos entender. E ele vai com a receita do remédio que nós estamos precisando. Entendi. Como ele era um cara radical, Exatamente. teve uma atitude radical. Levando-se em consideração que não foi o radicalismo que fez Paulo se converter. Porque não há nenhuma ameaça da parte de Deus. Muda de vidas, não vou te mandar para o inferno. Deus só o cegou. E a reflexão Na verdade, foi o contrário. Se você quiser mudar de vida, aí sua vida vai virar um inferno. Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. Boa. Foi até o contrário. Se você resolver se converter, você vai sofrer muito por minha causa. Só que assim, né, Lucão? Com certeza você deve ter ouvido histórias de alguém que... o médico disse que era impossível. Aí tinha aqui o exame que era impossível. Aí aconteceu um milagre. Sendo um milagre ou não, e eu acredito que isso é possível, essa pessoa acredita que foi um milagre. E essa pessoa, eu tenho certeza que de todos esses casos que já aconteceram na história, nem todos, por mais que tivesse acreditado que foi Deus, depois passaram a ter uma vida com Deus. E esse é um milagre desse nível de Paulo aqui. Pô, é uma pessoa ia morrer, você foi salvo, e depois você pega e decide não viver com Deus. Mas eu acredito... Você quer algo mais radical do que isso? Mas eu acredito até mesmo que as pessoas que Jesus curou não necessariamente seguiram ele. Não necessariamente, Não, com certeza Não necessariamente. Tanto Curou é que e... num domingo, que é o domingo de Ramos, na tradição católica, eles estavam entrando para Jerusalém com Jesus, clamando como o Rei dos Reis. Na sexta-feira seguinte, ele estava sendo preterido a Barrabás. E cadê os que ele... Mas, olha só, Cadê Rodrigo... a multidão que entrou com ele uma semana antes? Sim. Por que nesse momento aparece os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos? Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quando Deus fala comigo ou com você, ele fala com você. Eu não ouvi relatos de pessoas que eu conheço que ouviram Deus e a pessoa do lado está ouvindo. Tem. Não, eu tô falando, eu não conheço ninguém. Na Bíblia você fala? Não, eu, Thiago. Tá. Deus já falou comigo. Deus já falou com pessoas perto de mim. Mas nunca Deus pegou e falou comigo e a pessoa do meu lado ouviu em voz alta a mesma coisa. Então, saiu de que dos relatos que eu conheço, eu nunca vi isso acontecer. Então, a pergunta é, por que isso aconteceu? Por que Deus, de alguma forma, ele quis mostrar para as pessoas que tinha essa voz maior, tinha Deus falando, mas ao mesmo tempo ele não aparecia para ninguém e só para Saulo? Será que de alguma forma ele quis proteger Saulo para que os outros não pensassem que ele estava maluco? Pode ser. De alguma forma? Pode ser. Você tem alguma Ou como interpretação testemunhas, disso? Porque lá no final, quando Paulo vai relembrar esse episódio, ele fala novamente, aqueles que estavam não podia comigo, estar sozinho, né? Ele até parece uma contradição do livro de Atos, que fala o seguinte, eles não ouviram, mas é que na forma como está no original grego, dá a entender o seguinte, eles ouviram, só que eles não entenderam o que foi dito. Então, por exemplo, tem um episódio em que É como Deus se tivesse fala... é como se tivesse um... Nossa, eu vi alguma coisa estranha. Exatamente, mas eu não sei o que é. É tipo a Maíra mexeu a janela sozinha. Aí você fala, o que foi isso? Algo nessa linha, exatamente. Teve um ou dois episódios na época de Jesus. Um foi o batismo dele, quando o Deus fala do céu assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Sim. A multidão ouviu uma pessoa que era um trovão. E teve uma outra vez que Deus também falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E as pessoas ouvindo pensaram que era um trovão. E Jesus falou o seguinte, aí Jesus fala, esta voz de Deus Pai, que o pessoal pensou que era um trovão, ela não veio por minha causa, ela veio por causa de vocês. Porque vocês ainda têm dificuldade em acreditar. Então Deus teve essa misericórdia ali. Cara, mas olha que louco, né? Então, tudo... O interessante de Paulo é que depois dessa virada de chave, tudo começou a acontecer muito rápido. Uma coisa que eu ia falar muito importante naquela hora. Foi muito rápido. E aí você vê, poxa, já ganhou a salvação, porque se ele tivesse morrido 1 minuto depois do batismo, ele teria morrido salvo.
Isso foi tão impressionante para Paulo, porque Paulo vinha de uma tradição muito meritocrática em termos religiosos. A meritocracia, ela pode funcionar para o mercado de trabalho. Beleza. Mas não é a lógica da salvação. Mas não é a lógica da salvação. Sabe por exemplo, que até o Lucão pode ser salvo. Mas sabe por que não é a lógica da salvação? Tô brincando, Lucão. Porque a meritocracia no mundo dos negócios funciona. Porque se você for capacitado, ou seja, o mundo dos negócios oferece oportunidades e vagas compatíveis com a capacidade humana. Eu quero alguém aqui que fale bem inglês, que se comunique bem. Então, se você se esforçar, você consegue aprender inglês, você consegue falar bem e tudo mais. É compatível, mas o que a salvação oferece está tão acima dos padrões humanos que não há o que possamos fazer para comprar a salvação. Então, Paulo pensava, não, quanto mais obras eu fizer boas, maior o meu status perante Deus. E Deus quebrou as pernas dele. E ele agora ganha a salvação sem ter feito nada. Por isso que Paulo vai ser aquele que mais vai escrever sobre a justificação pela fé, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele escreveu isso. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Se você quer continuar se informando, dá uma olhada no nosso último vídeo que está aparecendo aqui na tela.